Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindos ao SEMcast, um programa patrocinado pelo SEM. Hoje abordaremos um tema de utilidade pública. O tema é dengue. Para isso, trazemos a doutora Alessandra, cirurgiã plástica da SEM. Trazemos também a doutora Cecília, dermatologista da SEM. E também a mais nova convidada das nossas gravações, a doutora Stefânia, infectologista da SEM. Stefânia, o que você poderia falar para a gente sobre a dengue? Vamos lá, dengue, acho que um tema mais do que atual aí, né, gente? O tanto de casos de dengue que todo ano tem, a gente sabe, mas infelizmente esse ano aí estamos batendo recorde atrás de recorde. Ano passado já tinha sido um recorde no número de mortos, infelizmente, e esse ano a gente está caminhando para bater esse recorde novamente. Infelizmente, mas só até o começo de abril agora já foram quase 2 milhões de casos de dengue. Então, só para vocês imaginarem, já estamos com mais de 800 mortes confirmadas por dengue, tem algumas ainda em investigação, mas com certeza até o final do ano a gente vai bater aí, infelizmente, os recordes. E dengue é uma doença viral, né? Uma doença viral conhecida já há muito tempo, a gente que é brasileiro, principalmente aqui no sul e sudeste do país, a gente sempre, né, lidou com dengue. Eu sou do interior, sou de Campinas, então a gente sempre teve dengue lá. E é uma doença viral transmitida pelo Aedes aegypti, que é o mosquito pernilongo. Quem transmite, na verdade, é a mosquita, né, a fêmea do Aedes aegypti. E o que acontece é que é uma doença viral febril, que ela causa uma febre súbita, uma febre aguda. Então, o paciente estava bem, do nada, né? Logo ali, de 3 a 6 dias que levou a picada da mosquita, ele pode desenvolver esses sintomas, mas lembrando que o período de incubação pode ser até 15 dias, então, desde a picada até ter algum sintoma pode demorar. Às vezes nem vai lembrar, né? Às vezes nem vai lembrar. Tanta picada. Exatamente. A gente ainda tenta até falar, né? Ai, você lembra onde foi que você foi que tinha muito pernilongo? Mas, gente, hoje em dia... Os lugares estão... Hoje em dia, antes a gente associava mais com, foi no sítio, foi para alguma cidade que é bem endêmica, né? Mas agora, gente, é o Brasil inteiro, infelizmente. Então, o paciente pode até 2 semanas depois da picada começar com sintomas de febre. Então, normalmente é febre mais 2 outros sintomas que podem ser desde cefaleia, que é a dor de cabeça, que é muito intensa, dor no corpo, a dor atrás dos olhos, que é a dor retroorbitária, pode ter náuseas, né, vômito, vontade de vomitar, mialgia intensa, que é uma dor muscular intensa, pode depois, no decorrer da dengue, aparecer manchas pelo corpo, pode ter sangramentos. Então, todos esses aí são sintomas, mas que normalmente o que começa primeiro e chama atenção é a febre, que vem súbita mesmo. Stefânia, mas me assustou esse aumento gradativo do número de casos, que a gente todo ano ouve, mas por que você acha que está aumentando? A gente está vendo que está aumentando o período de chuvas, né? Então, a gente, provavelmente, aí por conta de todas as alterações climáticas, o aquecimento global, está tendo essas mudanças no clima, e a gente está tendo estações chuvosas maiores, né? Então, isso tudo contribui para a gente ter foco do mosquito, né? Que ele se desenvolve em água parada. Essa água pode ser limpa, pode ser suja, então é ali onde a mosquita vai colocar os ovos, eles vão se desenvolver. Então, se a gente tem foco de água parada, pronto, é o caminho que a gente precisa para o mosquito aí se desenvolver, e com um monte de mosquito, a gente sabe que é meio caminho andado já para começar a transmissão dos casos. Salvo engano, o fenômeno não é o ninho, né? Isso tem a ver com o aquecimento. Exatamente. E a gente tem que lembrar, assim, também, nos anos anteriores, agora, 2020, 2021, 2022, a gente ainda estava vivendo aquele negócio da pandemia, então a gente tinha também uma diminuição do número de notificações, né, também, então estava tudo muito mais voltado pro Covid, então tem ainda esse parâmetro que a gente tem que levar em conta, mas sim que tem alterações aí climáticas, tanto que a gente está vendo aparecer dengue em locais que antes não existiam, em países da Europa que antes não tinham dengue, agora estão tendo que lidar justamente por conta dessas mudanças climáticas, né? Dengue importada. Exatamente, agora Então, quem sabe agora vai ter mais haver investimento. Agora, isso que eu ia falar. Agora quem sim. Enquanto sabe? era doença de pobre. Exatamente. Essa história da doença de pobre, né? Porque eu tive dengue e eu tinha que fazer uma apresentação no seminário, né? O Anderson era meu R2.
E aí, eu comecei a ter dor no corpo e tal. Aí, de repente, eu tava achando até que eu tava deprimida, que eu tinha terminado com um namorado que eu nem gostava tanto. Eu falei, gente, por que eu tô deprimida, né? Aquela dor, aquela vontade. Aí, de repente, deu um febrão. Eu falei, graças a Deus, não era depressão por causa da criatura. Aí, eu liguei pro Anderson, falei, Anderson, né, que eu fiz o exame, deu plaqueta de 50 mil. Aí, eu liguei pros caras do laboratório, eu falei, confere esse exame, tá errado. Não, doutora, a gente conferiu. Eu falei, então confere meu nome. Não é possível, não pode ser eu. Eu tava muito bem, só que aí, de repente, aquele febrão alto, né? Eu liguei pro Anderson assim, Anderson, eu tô com dengue, eu acho que não vou poder ir no seminário. Assim, dengue é doença de pobre, óbvio que você não tá com isso. Pode ir pro seminário, sim, senhora. Pô, lembrando que a Alessandra não morava em nenhuma área rural. Que a Stefania acabou de falar, que antigamente, né, era mais comum quem morava na zona rural, Então. né, que tivesse áreas mais Não vou falar tão abandonadas. antigamente para né? preservar a... Aí, Pô, né, sacanagem. idade Nossa, não, Cília. que dos isso, participantes. não, antigamente, tipo, 5 anos atrás. Isso. Não, exato. É coisa A rápida. minha dermata é boa, mas vocês não precisam entregar tudo, né? Mas olha que interessante essa história que você tá contando, Ale, porque você falou que tava com a plaqueta de 50 mil. Você sangrou? Não. Exatamente. Aí é que tá. Primeiro ponto da dengue, que Exato. todo mundo fica desesperado Por causa do com a exame. questão da plaqueta. E todo mundo vem e pergunta, doutora, quanto tá a plaqueta? Quanto tá a plaqueta? A plaqueta não é o principal parâmetro que nós, como médicos, devemos olhar num hemograma da dengue. A concentração sanguínea, que é o hematócrito, é muito mais importante pra Nossa, gente, né? nem Porque é imaginava. muito mais fácil um paciente desidratar por conta da dengue, Uhum. ter complicações por causa disso, do que ter propriamente a dengue hemorrágica. Que a gente vai ver que vai causar mesmo sangramento quando essa plaqueta estiver ali abaixo de 20 mil. Antes disso, até lá, a gente fica tranquilo, que isso a gente sabe que vai ser muito difícil. O paciente, mesmo com plaquetas baixas, essas plaquetas são funcionais. Elas não vão, assim, ser uma coisa espontânea, né? Vai começar a sangrar. Para se ter dengue hemorrágica, é específico de algum Sorotipo. Não é o subtipo. Não pode ter dengue 2 vezes, né? Não, Qual é você essa pode até história? ter Pode, 4 porque vezes pelo número porque de subtipos. Então, vivos, na né? verdade a gente tem 5 subtipos já 5. provados, Ixi. mas aqui no Brasil a gente são 4 que circulam, né? E esse ano a gente tá vendo circular os 4 subtipos mesmo. Então a gente tá bem sortudo. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa pega um desses subtipos, ela fica imune pro resto da vida para aquele subtipo, Uhum. entendeu? Então, por exemplo, ela pegou um, ela vai ficar pro resto da vida imune a um. Mas se ela pegar o 2, o 3, o 4, ela vai manifestar dengue novamente. E aí ela pode ter sintomas piores. Por quê? Porque o sistema imune dela vai fazer mais ou menos assim, ele viu que chegou um vírus da dengue ali, ele vai falar, eu sei combater. Já combati antes, vai começar a produzir uma resposta inflamatória, mas ela não vai ser específica, porque é um outro subtipo. E aí ele vai fazendo uma inflamação desenfreada, que é isso que potencializa e pode causar uma dengue, desculpa, pior, mais grave do que a que ele teve previamente, então entendeu? por isso a história de que não pode pegar dengue 2 vezes. Exato, né? porque a chance de você evoluir pior é maior mesmo, de Mas fato. na primeira vez você já pode ter. Na primeira vez variação você já hemorrágica. pode ter uma resposta aí, exacerbada, e é muito de indivíduo para indivíduo, não é um subtipo do vírus, né? Isso que eu queria saber, porque assim, antes a gente tinha essa ideia de, sei lá, sorotipo 4 era o mais grave, que se a pessoa pegava, esse tinha maior chance de fazer dengue hemorrágica. Não, é a resposta inflamatória pessoal mesmo, o que né? você acredita mais é que seja a resposta do indivíduo, e por isso que tem sentido daí depois, com outros subtipos que ela pega. E o que chama a atenção, por exemplo, falar assim, olha, até então você tava ruim, com febre, com mialgia, não sei o que, colheu o exame, você fala, vai para casa, dipirona, água, repouso. E o que a pessoa estando em casa, o que ela fala assim, não, isso aqui é um sinal de alerta, que eu tenho que voltar para o hospital? Uma ótima pergunta. Primeiro, isso que você falou, vai para casa, vai tomar dipirona e paracetamol. Isso a gente tem que frisar. Se você tá com a suspeita de dengue, você não pode tomar outras coisas a não ser esses 2 remédios. Por quê? Porque anti-inflamatório, por exemplo, corticoide, AS, tudo isso pode predispor a sangramento. Então, na atual conjuntura dos fatos aqui que estamos, você está com febre, você está com dor no corpo, até que se prove o contrário, você está com dengue, porque estamos numa situação de epidemia. Então, você vai tomar dipirona, paracetamol, não corra o risco até você ter um diagnóstico. E a gente vai orientar que a maioria dos casos realmente vão ser casos que dão para ser conduzidos em casa, ambulatorialmente, retornando em consulta no consultório, não precisa ir para o hospital. Mas tem alguns sinais, alguns sintomas que a gente vê que talvez o paciente possa complicar e isso motive ele procurar o atendimento médico. Então, assim, uma dor na barriga que não passa com remédio, isso é um dos sinais de alarme. Alteração do nível de consciência.
um paciente que está com muita tontura, que isso pode indicar que essa pressão não tá correta, entendeu? Principalmente quando levanta, né, se sente mal, aí a gente pode já pensar que pode ser um dos sinais ali da desidratação da dengue. O paciente não está conseguindo se hidratar por via oral, porque o tratamento da dengue é o quê? É a hidratação. Então, se o paciente em casa não está conseguindo beber água, porque está vomitando muito, e a gente vê casos de muito vômitos incoercíveis mesmo. Eu tenho visto muitos casos assim com a dengue. Então, já é um dos sintomas que o paciente, pô, se não está conseguindo beber água e o tratamento é se hidratar, vai ter que procurar o hospital para receber isso de uma outra forma que vai ter que ser na veia, né? Então, isso seria. E o sangramento, né? Sempre que a gente diz, mas não é aquele sangramento, foi escovar o dente e sangrou a gengiva, logo depois parou. Não. Então, são sangramentos que, principalmente do trato gastrointestinal. Então, é sangramento em fezes, é vômitos com sangue. Então, isso que chamaria mais atenção e que já motivaria ir para o hospital mesmo. E as petecas também me trazem essa opção? As petecas, sempre que a gente vê que vai ter essa queda do número de plaquetas, o paciente pode apresentar com as petecas, principalmente nos membros inferiores, mas isso por si só não é um sinal de alerta. Não, um sinal para você falar, nossa, está grave, tem que ficar no hospital. Não. Aí é uma coisa de se fazer o hemograma, passar com o médico, mas pode ser num nível ambulatorial também. Correto. Tá? Mas para o doente que, no caso, tem diagnóstico de dengue e está bem, a observação domiciliar já... Sim, exatamente. Então, a gente dá as orientações, né? A gente vai examinar o paciente, ver como ele está, a gente vê que ele tem condições de ir para casa, é a orientação de repouso, tá? Porque quem teve dengue aqui já sabe, gente, não dá vontade de levantar da cama. Os pacientes falam que, doutor, parece que eu fui atropelado por um caminhão. E é realmente isso, né? Então, esse é o sinal patognomônico, o sinal do atropelado, que a pessoa não quer levantar da cama. Então, a gente orienta, vai repouso, também por conta das plaquetas que diminuem, você não quer que a pessoa saia e vá fazer um rugby, alguma coisa assim, que aí sim que ela vai ter risco de sangrar. E daí a gente orienta usar somente remédios para dor, como dipirona, paracetamol e a hidratação. A gente usa aí um parâmetro de 60 ml por quilo. Então, dá coisa pra caramba. Então, vamos pensar, eu mais ou menos 70 quilos, eu teria que tomar 4,2 litros por dia. É isso mesmo. E lembrando que não é só água, porque ninguém, né, aguenta tomar água, tudo isso. Então, pode ser suco, pode ser água de coco, Gatorade, são líquidos em geral, né? Refrigerante, não. Não, nem café. Nem Você café. Imagina tomar 4 litros de café. A gente toma, mas... mas não entra pra conta. Não entra. Pode tomar, mas não entra. Mas, né? Isso. Bom, exatamente. E quais são os obstáculos, né, para tentar frear essa epidemia, né, essa pandemia? Pois é, gente. Quais são os obstáculos? Acho que é o que a gente está procurando já faz 100 anos aí, né? Para tentar combater a dengue. Porque é uma coisa que todo ano Parece tem, óbvio, todo né? mundo sabe onde que é que o mosquito se desenvolve, né? Todo mundo sabe. A gente não cansa de ouvir na TV, né? Nessa época, que tem que virar as garrafas, não pode deixar a água acumular no pneu, tem que ir lá olhar o vasinho da planta para ver se não acumulou água. Isso é o principal. Porque assim, gente, a mosquita que pica, né, que é a que transmite, ela não voa muito longe. Então, se você pegou ali na sua casa, as outras pessoas da sua casa estão pegando, o foco tá ali, ou tá ali na região próxima, entendeu? Então, é mais uma questão de consciência mesmo, da gente ir lá olhar e tentar fazer a nossa parte. Óbvio que estamos numa situação aí bem calamitosa, assim, com esse tanto de obra que tem na cidade, o tanto de chuva, fica muito difícil a gente conseguir controlar, né? Assim, a gente olha na nossa casa, mas ali no vizinho tem um terreno baldio ou tem uma construção que chove, acumula água pra caramba. Realmente, isso também é um impeditivo. Mas se a gente conseguisse olhar dentro das nossas casas, fazer a nossa parte, se cada um fizesse a sua parte, já ajudava bastante. Eu tinha visto alguma coisa, algum trabalho mostrando alguma modificação exatamente para que a mosquita não conseguisse reproduzir adequadamente, ou ela não picava adequadamente. Eu acho que os ovos... Uma variação, de mosquitos, né? né? Tem trabalhos até de infectar a mosquita com um tipo de bactéria, para que aí ela não, acho que foi isso que você viu, que daí ela não consegue, infectada por essa bactéria, ela não consegue transmitir o vírus da dengue. E tem tido resultados, sim, promissores, mas é uma coisa assim a longo prazo, né? Infelizmente a gente não consegue
garantir que com essa abordagem agora, a gente vai Isso, conseguir tá. sanar todo Mas esse problema que estamos tendo. Mas dengue é na uma coisa- Europa pode ser que a gente Pode ser tenha que Pode ser que a gente Isso. tenha pra com gente aqui, certeza, né? com certeza vão Essa investir mais. impressão de que parece que está mais grave é só porque a gente tem acesso a mais dados. Ah, Ou não, ou estamos tendo um volume maior de formas graves. É que a Porque gente você tá fala tendo- morreu de dengue, eu nem cara como alguém morrer de dengue. Era um caso aqui, outro caso lá, que assim, a gente tinha essa ideia. e exatamente que tem um volume muito maior de número de casos e a gente acaba vendo mais sinais de gravidade mesmo, né? E a gente tem visto os maiores sinais de gravidade, as dengues graves mesmo, são nos idosos, que são aí o grupo que infelizmente evolui mal mesmo. Velhinho já não toma água, né? Já é Mas não- desidratado de natureza. E daí já vem uma dengue que pode descompensar uma insuficiência cardíaca e todas as outras comorbidades que tem. É uma população, né, que por si só já tem todos os problemas da idade, mas a gente vê que são eles, infelizmente, os mais graves. Os dados atuais desse ano estão mostrando que a maior incidência aí de mortes, infelizmente, é nessa população idosa. E que é muito triste porque infelizmente, a vacina que a gente tem, que depois, acho que eu posso até fazer um perguntar gancho. isso, inclusive. Que a vacina que a gente tem agora que chegou, que é a Qdenga, ela tá autorizada para ser feita até os 60 anos. Depois dos 60 Ih, anos lascou. não tem estudo ainda, né? Então a gente não tá recomendado. Óbvio que tem aí, você pode fazer um uso off-label, tentar pesar o risco-benefício, né? Tipo, é uma cidade que realmente está com muitos casos. É melhor a gente garantir a imunidade desse idoso, dessa idosa, do que correr o risco de que ele pegue a dengue, mas ainda faltam dados até de imunogenicidade nessa população, então a gente também não sabe se adianta Se vai adiantar, né? Exatamente. Porque é vírus vivo atenuado, né? A Qdenga. Exatamente, é vírus vivo atenuado. Então, por exemplo, não pode ser feito imunossuprimidos, não pode ser feito em gestante, né? Sim, e aí já entra nessa fase que um idoso que já tem uma imunossenescência, já fica mais difícil, né? Mas eu lembro que antes tinha, pelo menos, Uberaba, os inseticidas, né? Alfumacê. Ó, os Fumacê. mosquitos estão... Eu vi até um meme esses dias, que era um carro, acho que eu te mandei. Era um carro passando e assim, uma fumaça. Não, mas Aí isso estava todo- escrito embaixo, o racional é, se matar todo mundo, o mosquito não consegue picar ninguém para pegar dengue. Eu achei sensacional, falei, Não, mas realmente. essa era a tática, estratégia, né? né? Que se tinha naquela época. Isso e repelente. E repelente, repelente agora a gente tem um pouco mais de evidência do que esses fumaceiros. Esse, na verdade, não tinha a menor função. Eu vou ficar te devendo dados sobre realmente se tem aí um benefício esses fumaceiros. Mas, por exemplo, do repelente, a gente sabe que são 2 os componentes principais que a gente tem que se atentar a hora que a gente vai escolher o nosso repelente. Então, tem um composto que é o DET. Então, esse que infelizmente não pode ir para criança, tá? Mas ele é contra mosquito, carrapato, contra uma gama maiores aí de micro-organismos, né? E tem que estar numa concentração de 15% a 30%. E outro composto que tem é a icaridina, tá? E aí essa tem que estar numa concentração de 20%. E aí você tem que seguir a recomendação do fabricante para ver de quanto em quanto tempo que você passa, né? Óbvio que vai diferenciar de criança Ela é pra menos adulto. concentrada, né? Exatamente, mas já foi feito testes de não inferioridade da icaridina com DET e mostrou que mesmo na concentração de 20%, ela não é inferior ao outro. Então, E aquela espiral verde que você coloca fogo. Nossa, de que era aquilo mesmo? De... Nem Nó, imagino que fedor. mas esse foi provado que não tem benefício. Eu vou lembrar o nome da planta agora. Mas, nossa, nem em casa meu pai fazia isso, era um fedor. É um Era pra cheiro tirar, horrível, era pra tirar né? pernilongo, de um modo geral, exato, né? mosca, né? Nossa senhora, aquilo é muito Pois fedido. A gente morria lá no quarto. O diagnóstico, Stefania, porque assim, quando eu tive dengue, a gente sabia que teve, né? Porque você colheu sangue hoje para ter resultado ali há 20 dias. O diagnóstico, então, ele é feito através do exame de sangue, né? Óbvio que a pessoa vai estar com sinais e sintomas. Nesse contexto que estamos, a gente sempre vai suspeitar da dengue pelo critério epidemiológico. Mas o racional, então, de se fazer o diagnóstico é até o 5º dia, a gente pesquisa o antígeno viral.
Então, a gente ainda quer pegar o vírus circulando no corpo. Então, é como se a gente pegasse uma proteína ali do vírus que a gente tenta achar na corrente sanguínea, que é o NS1. Então, até o 5º dia da doença, que a gente sabe que tem vírus circulando, então aí tá certo você acabar pedindo o NS1. Não adianta pedir sorologia no comecinho, porque não vai ter formado ainda o anticorpo, tá? A não ser que você já tenha tido dengue uma vez, talvez o IgG venha positivo, mas mesmo assim você vai ficar naquela de não saber se é agudo ou não, né? E daí depois, que a gente vê depois do 7º dia da doença, que aí já começa a formar IgM e IgG, daí você está autorizado a pedir a sorologia. O que você pode fazer? Se você não tem o NS1 disponível, você pode pedir a sorologia no início, para depois, dali uma semana, você pedir novamente para você ver a viragem. E aí você dizer, realmente, olha, não tinha nada, agora depois de uma semana começou a formar anticorpo, realmente é a dengue, tá? Porque senão, no começo, realmente a sorologia não tem o benefício, teria que ser o NS1. E depois do 5º dia, esse antígeno, que é o NS1, essa Também proteína, tá muito. aí ele já começa a vir muito, muito negativo mesmo, aí não teria o benefício de fazer. fazer diagnóstico. Aí faz a exatamente. sorologia. Aí faz a sorologia. Pronto. Exatamente. Porque teve essa discussão mesmo, que quando a gente fez medicina, que a Stefan está prestando vestibular, ou antes até, a gente só conseguia fazer esse, você tinha que ter pelo menos 6, 7 dias de sintomas, Exato. se a gente só conseguia fazer sorologia, né? Isso, então a gente tinha que esperar. Isso, Né, fazer depois pelo menos então. 6 dias, estava lá. E aí você, deixa eu ver se tem dengue. Aí você, quando você começou a melhorar, é que você fazia. Não, e sorologia demorava 500 anos para sair. Demorava. muitos Demorava, casos você já ficavam tava sem a bom, aí você falava assim, comprovação, olha, né? nossa, realmente eu tive dengue. Pô, mas exceto para dado estatístico, realmente, assim, uma doença que você tem que tratar com dipirona, Tilenol e água. Então, mas aí vem uma coisa interessante. Deixa eu falar, não sei se vocês lembram, mas até então a gente tinha a vacina para dengue, era a Dengvax, que era da Sanofi. E essa vacina, o que perceberam aí depois que ela começou a ser aplicada em larga escala? Que quem nunca tinha tido dengue tinha o risco de ter uma dengue pior se pegasse a dengue depois que tinha sido vacinado. Então eles viram que não, ela é realmente boa e protege quem já teve dengue antes. Então, para fazer a vacina, ela só poderia ter sido feita se o paciente tivesse a comprovação com o exame de que tinha tido dengue, entendeu? Então, isso era uma das dificuldades dessa vacina antiga que a gente tinha, que era da Dengvax. Porque, primeiro, que ela era um maior número de doses do que essa de agora, então antes eram 3 doses, o que já dificulta muito a pessoa voltar para tomar, né? A gente sabe. 2 já é difícil. 2 já é difícil. E porque ela tinha que comprovar que ela tinha tido dengue. E batia nisso, que em muitos casos não tinha como comprovar, porque o local não tinha feito o exame certo, ou porque não tinha disponibilidade do exame. E a pessoa falava, não, eu tive todos os sinais e sintomas, só que o estabelecimento não podia fazer a vacina se não tivesse a comprovação. Porque se não fosse dengue, eles estivessem aplicando a vacina, se ela pegasse, corria o risco de pior, entendeu? Então, realmente, esse dado era importante. Mas agora, com essa nova vacina, pode ser feito também em quem nunca teve dengue, que ela não vai causar risco de ter dengue pior, não. E teve algum motivo pelo qual as prefeituras fizessem aplicassem a vacina, especialmente em criança e adolescente? Tá. A recomendação, então, foi de 10 a 14 anos, pelo menos aqui, né, no estado de Isso. São Paulo, que a gente optou-se por vacinar de 10 a 14 anos, por quê? Tem alguns motivos aí por trás desse racional. Primeiro, o número de doses não ia ser suficiente para todo mundo, né? Então, é uma vacina que vem do Japão, está sendo desenvolvida ainda a vacina do Butantan, que mais para frente a gente até pode falar e que nos próximos anos vai ajudar a gente, mas agora quem está produzindo essa especificamente é uma empresa japonesa, então disponibilizou para a gente um número pequeno de doses. Então, eles iam ter que escolher uma população aí específica, já que não ia dar para dar em todo mundo. Então, escolheram aquelas que nos últimos anos foi a faixa etária que mais internou. Então, não foi a que mais pegou. A que mais pegou sempre foi os adultos jovens, de 20 a 29. Mas do número de internações, foi a faixa etária que teve maior número de internações. E também porque dessa vacina, os dados de eficácia foram feitos com adolescentes. Então, foram feitos até os 14 anos, entendeu? Então, é por isso que eles escolheram aí no racional vacinar essa população. Faz todo sentido. Claro. Exatamente. Agora, puxando sardinha pro meu lado, eu tô esperando para daqui 3 meses aumentar o número de pacientes, porque eles vão lá chegar tudo com queda de cabelo. Com queda de cabelo. Por quê? Fora as manifestações Por dermatológicas causa mesmo. da vacina da
da dengue? Da Da vacina a dengue. gente vai ver, né, se A causa. vacina a gente vai esperar ainda. Não, mas por É. causa do próprio, é exatamente isso que a Estefânia falou. Como tem um processo inflamatório muito importante, eu sempre digo que cabelo é supérfluo, né? A gente não vai morrer se ficar sem cabelo. E aí, como há uma grande demanda de metabólitos e tudo mais para você fazer suas defesas contra o vírus e tudo mais, você tira, inclusive, minerais, as vitaminas, coisas que você precisa do couro cabeludo, que ele serve de reserva para algumas coisas, por vídeo Uhum. ferro. Então, ele serve de reserva. Então, você vai fazer outras coisas que são importantes. E aí, você cicla o fio que estava em anágeno, fase de crescimento, você vai ciclar ele mais rápido para telógeno. Felizmente, lógico, é um processo transitório, né? Mas as pessoas vão chegar sempre com aquela coisa, meu cabelo tá caindo. Pergunta que 3 meses atrás você teve dengue? Tive. É igual a Covid, É né? igual ao Covid, Uhum. exatamente. E aí é por conta desse processo inflamatório muito importante que desvia o metabolismo para outras coisas que são importantes, né? Então aí os cabelos vão cair. É natural e esperado. Sim, É. é bom que volta depois, né? Volta depois, E assim, exatamente. as apresentações de forma mais grave seriam quais? Exceto hemorragia, alguma coisa assim, alguma outra? A dengue hemorrágica, né, propriamente dita, então, que a gente tem essas manifestações hemorrágicas, e o que a gente pode graduar como falar que é dengue grave também são a dengue com sinais de alarme, que é justamente por conta dessa hemoconcentração. Então, dificilmente algo físico a gente vai conseguir ver, por exemplo, uma mancha na pele, alguma coisa assim. São mais sinais e sintomas. Então, do tipo, a pessoa pode ter uma PA convergente, né? Então, ou seja, a diferença entre os valores da pressão arterial são muito baixos, a pessoa pode ter sintomas neurológicos, justamente porque o sangue não está ali circulando adequadamente, pode ter alteração de nível de consciência, isso pra gente já mostra que é dengue grave. Mas agora, falando em manifestação da dengue, uma coisa que preocupa muito os pacientes é justamente as manchas no corpo, né? Porque a gente vê que depois daquela fase febril, mais ou menos a febre vai até o 5º, 6º dia da doença. Na hora que para a febre, que aparece o vermelhão no corpo, E né? com uma coceira, né? Eles às vezes reclamam da Exatamente. coceira, depois ele descama. Mas isso é esperado, né? Algumas pessoas vão ter esse exantema Sim. viral aham, mesmo. por conta... Muitos vírus dão Sim, os vermelhões, né? Sim. Exatamente. Também é temporário, graças a Deus, né? Sim. Também é temporário. E aí, nessa fase, já dá pra entrar com os antihistamínicos. Exato, pelo menos porque a gente pra- não tem muito o que fazer. Antistamínico. É antihistamínico, antistamínico, ainda não pode não dá pra corticoide, pelo amor de corticoide, Deus. não tá na Corticoide hora. tópico. Não, Se for pequenas áreas, o corticoide Pode. tópico até um ok, mas oral não. Não. De Mas o jeito problema nenhum. é isso, porque é palma de mão e planta dos pés que sente muita Nossa, coceira, né? Nossa, isso aqui é morrer E, com isso, e a ainda gente mais de realmente não noite. tem muito o que fazer pra isso, né? Fala É. pra segurar coisa gelada, que isso. melhora, mas... Antistamínico, hidratação, coisinhas geladas. Exatamente. E segura na mão de Deus que vai acabar. Que passa. Exatamente. Muitos me perguntam também se vai ficar marca, essas manchas no corpo. E aí eu falo que não, que aquilo acaba, né? Mas isso é temporário. Quando os pacientes, as pessoas têm um fototipo mais alto, tem uma tendência, pode ser que fique mas elas também são temporárias, elas Exatamente. clareiam depois. Depois você marca de ver o paciente uma semana ali, ele volta, tá Não tem nada. ótimo. Não tem mais tá nada. normal. Exatamente. A gente não pode sacanear a dermato, tá vendo? Trata Tá logo, vendo? senão desaparece. Desaparece, exatamente. Vem, corre antes. Não, marca consulta de urgência. Exatamente. Antes de marcar na infectologista, Marca marca primeiro na na dermato. depois você marca exatamente. no Na infecto, pelo menos, infectologista. ela vai pedir a sorologia. Que ela vai, vai ter vai que ver fazer. alguma coisa, né? Se demorar 2 dias, já passou. É isso, que bom, né? Eu acho que foi muito proveitoso aqui essa discussão. Clareou muito. Assim, eu realmente não lembrava de todos esses dados de dengue, não. Possivelmente dengue no século passado era diferente. Não tenho a menor dúvida disso. Não, eu tava assim, mas tem vacina. Graças a Deus tem vacina. Agora né? já Acho que tem nos até próximos vacina, né? anos. Bom. Ainda bem. Eu queria só deixar um aviso à audiência, né? Que assim, nesses sintomas, procure um médico, procure a doutora Estefânia, procure ela na clínica 100. Às vezes não é o caso de você ir para um pronto-socorro, às vezes a avaliação ambulatorial seria muito melhor, né? Exatamente, porque a maioria dos casos a gente vai conseguir Então. fazer o acompanhamento no consultório mesmo, né? Não precisa ficar no hospital. Vai ficar aqui o contato da doutora Estefânia na 100.
E alguém deseja manifestar alguma É só informação? rezar mesmo. Na hora que você sentir a picada do pernilongo, que sejam sem dengue mesmo. Seja reza, espera. Se Que ele você seja sentiu- do sexo. Se você Sexo. sentiu a picada, não é o da dengue. Porque o da dengue, o bicho é esperto, gente. Ele É. adaptou pra ele não fazer barulho, então você não ouve, não é aquele barulhinho de pernilongo normal, e você normalmente não sente, porque quando a gente sente, a gente já vai com a mão, né? É. O da dengue, eu não sei que bruxaria é Que essa aí, danado. viu? Então, Porque, na hora olha, que você. Não, e você mata. Aí tá aquele restinho de sangue. Aí você olhou, ele é do zebradinho. Você fala que esse sangue não seja o meu, Senhor. Não, aí você já encomenda, você já encomenda a alma, É. Não já fala. começa a novena. Já. Bom, eu queria muito agradecer a senhora. Eu acho que foi fenomenal a discussão que tivemos aqui. Que Tá. bom, fico feliz. Eu também. Queria agradecer a nossa audiência, tá? E até o nosso próximo episódio do Semcast. Muito obrigado a todos e a todas.